Galera, o tema hoje é Pedro negando a Jesus. Eu vou ler o livro de Lucas 2, capítulos 4 a 7. Assim José também foi à cidade de Nazaré, de Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar-se com Maria, que ela estava prometida em casamento, esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo em um pano e colocando numa manjedoura, porque não havia para ele lugar na hospedaria. O que acontece? Para algumas pessoas, elas não sabem o que seria essa manjedoura. Ela acha que a manjedoura seria o lugar onde nascem os animais, ou seja, para a gente aqui, a gente vai falar curral ou algo do tipo. Mas a manjedoura, na verdade, é o lugar onde se coloca comida para o animal. E o que acontece? Jesus, ele vai nascer, Maria, ela vai representar a igreja, que não encontra hospedagem, e de repente, esse Jesus, ele é colocado dentro da manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais, ele comem o alimento. Presta atenção. Agora a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 10. Primeiro eu vou contar o que aconteceu. Na verdade aqui é uma visão que Deus ele dá para Pedro. No livro de Atos 10, capítulo 9 diante. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto ele viajava, se aproximou da cidade. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase. Viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Enquanto uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. O que acontece? A Bíblia diz que enquanto Pedro ele estava lá, ele refletindo sobre aquela visão, porque ele ainda não tinha entendido, Deus ele envia um homem da parte de Cornélio para que fosse até a casa de Pedro para buscar Pedro. E ele fala para Pedro: ó, está vindo o pessoal te buscar, e quando essas pessoas chegarem, não duvide, vá com ela. E Pedro obedece. E ele vai, e a Bíblia ela fala que quando ele chega lá, eu vou ler o versículo 26. E disse-lhe: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar com gentio ou mesmo visitá-lo. Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem querer, sem fazer objeção. Posso lhe perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí a Bíblia fala que enquanto Cornélio ele falava, e aí ele disse que Deus, eu vou ler melhor. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando, e à hora, 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupa resplandecente, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou da sua esmola. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. O que acontece? Aí a Bíblia está falando que Deus, ele falou com Cornélio lá. Manda falar com Pedro, chamar Pedro. O que acontece? Deus primeiro mostrou a Pedro, e ele dá agora ali para Pedro uma visão. Só que Pedro não entende. E ele está dizendo: Pedro, mata e come. Pedro está dizendo: jamais coloquei algo impuro. E aí a voz fala pela segunda vez, e novamente ele nega. E fala pela terceira vez, e novamente ele nega. Então a voz diz: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, o Pedro não é Pedro, ele representa a igreja de Cristo, que por 3.000 anos está negando a obra redentora de Cristo. E o que acontece? O mais interessante é que quando Pedro ele chega naquele lugar, que ele começa a falar com aquelas pessoas, o Espírito Santo desce sobre as pessoas, e o próprio Pedro vai dizer o seguinte: Deus ele já recebeu sua esmola, ou seja, suas ofertas, e Deus tem
ouvido as suas orações. Ele está dizendo, Deus não vai fazer. Ele diz, Deus já tem, ou seja, quando Pedro chegou lá, Deus já estava se movimentando, o Espírito Santo de Deus já se movia entre os gentios. Gentios são todos os povos fora de Israel, ou seja, qual é a ideia? Ele está dizendo, Pedro, eu tinha lhe dito antes, eu falei para os discípulos antes que eu tinha outras ovelhas em outro aprisco. Vocês não são tipo exclusivo. Existem outros povos que eu me manifesto. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode se manifestar da forma que Ele quiser. E a Bíblia ela fala sobre isso. O que acontece? Para Pedro ele achava que Deus ele só poderia se manifestar para Israel. E era um engano terrível. É a mesma coisa de que a igreja pregava alguns tempos atrás, que não havia salvação fora da igreja. Engano. Não há salvação fora de Cristo. Ele vai se manifestar para quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, gostando você ou não. E aí quando Pedro chega lá, a Bíblia diz que enquanto com Pedro falava, o Espírito Santo tomou a vida daquelas pessoas. E aí Pedro diz, como posso negar água a quem o Espírito Santo purificou? É disso que ele está falando. Então, durante 3.000 anos, por que 3.000 anos? Porque um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Essa igreja, durante 3.000 anos, ela não entendeu que o Espírito Santo de Deus está para se manifestar de maneira poderosa. E o mais interessante, por que eu te mostrei aquele primeiro texto lá? Porque a Bíblia diz que o teu rei, ele vem montado sobre jumentinho. Está na Bíblia, que ele entra tipo numa cidade montado num jumento. E quem seria o jumento? Jumentos são pessoas humildes que de repente você não dá nada por ela. Existe uma expressão que quando uma pessoa é usada por alguém muito ruim, a gente fala que o sujeito é cavalo de Satanás, ou seja, alguém que Satanás está montado sobre ele. Mas a Bíblia diz que o meu rei, ele vem montado sobre jumentinho, pessoas simples, pessoas que ninguém dá nada por ela, mas que vai ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa, a Bíblia diz que o jumento, eles são animais de carga. E o que acontece? Se você ler lá no livro de Zacarias 9, você vai ver o que ele está falando lá. No livro de Zacarias diz que o jumento, que é um instrumento, um animal de carga, ele vem, aí você vai ver Jesus ele falar, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave, diferente dos fariseus, que ele falou que vocês colocam fardo pesado sobre o ombro dessas pessoas, e vocês mesmos nem com o dedo tentam movê-lo, diferente de Jesus. Então meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E essas pessoas, como eu falei, além disso, outra coisa que vocês têm que entender é legal. A Bíblia diz que o cavalo ele representa além de ser tipo, o cavalo ele representa na verdade um animal de guerra. O instrumento dele é de paz. Então o jumento ele representava justamente isso. O cavalo é um animal de guerra. O rei que você vê lá, tipo o seu rei que vem montado em um cavalo para guerrear, isso não tem nada a ver com ele. Valeu, forte abraço, fica com Deus e até a próxima.